e o Francisco vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. Hoje o capítulo é o 112 do Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, da nossa querida mentora Joana de Ângeles. Lê uma pequena página a cada dia, na qual encontres alento e inspiração. Incorpora este dever aos teus hábitos. Ele te enriquecerá de júbilo, clareando as nuvens que possam envolver-te nas horas seguintes e arrimando-te ao bem-estar, caso suceda alguma surpresa desagradável. Todas as pessoas necessitam de um bom conselheiro, e nesta página que extrairás do Evangelho, terás a diretriz de segurança e a palavra de sabedoria para qualquer ocorrência. Boa palestra a todos. Jesus, amoroso Mestre, amigo, que nos acolhe nesta noite de hoje, onde é que viemos buscar a paz, Senhor, para abrandar os nossos corações, serenar os nossos pensamentos, pedindo a Joana de Ângeles, nossa mentora querida e amorosa, com a sua inspiração, seu carinho, envolva a Jane Angelice, trabalhadora da casa querida, nos estudos que ela irá nos trazer nesta noite. Graças a Deus. Boa noite, gente. Pelo visto, na Iraci, não é só o Luiz Mário que substitui Marcelos. Era só ele, agora tem mais substituto para Marcelos. Nós vamos conversar na noite de hoje sobre uma passagem evangélica, uma passagem de Jesus, que fala dos últimos e dos primeiros, dos trabalhadores da última hora. As parábolas de Jesus muitas vezes nos convidam a reflexões bastante diferentes daquelas que, num primeiro momento, a gente até interpreta quando lê. Então, vou fazer uma pergunta. Tem alguém que está chegando a casa hoje pela primeira vez? Cuidado, pode ser trabalhador da última hora. Porque nós vamos conversar sobre essa passagem de Jesus. E nossa primeira reflexão pode passar, então, pela pergunta: por que Jesus falava por parábolas? Porque Jesus trazia os seus conceitos, os seus ensinamentos por meio de parábolas. E nós vamos começar a entender que as parábolas falam diretamente ao nosso coração. A parábola de Jesus, quando Jesus falava por parábola, Jesus não estava falando para o corpo, para nós encarnados. Jesus estava falando para o espírito imortal. Tanto é assim que há mais de 2000 anos, Jesus esteve conosco, falou dos seus ensinamentos, trouxe as suas parábolas e ainda hoje estamos buscando compreendê-las. Que nessa noite, com o amparo de Jesus, dos amigos espirituais e de Joana, possamos conversar sobre essas questões que Jesus trouxe para nós. As parábolas de Jesus, elas sempre falavam de alguma coisa que acontecia no cotidiano, mas ali, no meio daquelas palavras que falavam do cotidiano daquelas pessoas, havia um ensinamento bastante profundo que ainda hoje procuramos entender. Ainda hoje procuramos trazer para a nossa realidade para que possamos transformar as nossas vidas. Afinal, é essa mesma proposta, a proposta de Jesus e a proposta do Espiritismo, que veio na metade do século XIX dizer: precisas fazer a reforma íntima. E qual a maneira de fazer a reforma íntima? Primeiro, a nossa casa nos diz: vamos nos conhecer. De que maneira podemos fazer transformações
íntimas se não sabemos quem somos nós? Então, qual é a primeira proposta? Quem somos nós? Por que estamos aqui? Para que estamos vivendo neste momento, aqui e agora? Quantas vezes nos perguntamos ao longo da nossa existência e, principalmente, nesses momentos atuais que somos bombardeados pelas questões do mundo externo? O mundo está nos trazendo conteúdos bastante desafiadores. Toda vez que nós ligamos o rádio, toda vez que nós ligamos a nossa televisão, quando abrimos a internet, o que é que nós estamos recebendo? Conteúdos de violência, conteúdos de crimes, conteúdos que fazem com que a gente, o tempo todo, fique vinculado a uma energia que traz para nós as mesmas questões de sempre. Por que estou aqui? O que estou fazendo agora? Por que estou vivendo no Brasil? Está todo mundo querendo pegar o caminho do aeroporto. Todo mundo, se pudesse... Saiu uma pesquisa agora, quem viu? Que 50% ou mais, eu não me lembro bem o percentual, que eu não vou guardar esses números todos. Está uma pesquisa agora fresquíssima, dizendo que 50% ou mais dos habitantes do Brasil teriam, se pudessem, iriam para outro lugar, sairiam do Brasil. Então, nós estamos, todo momento, perguntando, por que estou aqui, agora, no Brasil, no Rio de Janeiro, onde nos sentimos todo o tempo ameaçados? Todos nós estamos, de alguma forma, nos sentindo ameaçados. E aí a gente começa a fazer essas reflexões. Estamos aqui por quê? Para quê? Que momento é esse que precisamos aprender? E qual é o aprendizado? Para quê? Qual é a expectativa que nós temos com isso tudo, se a primeira coisa que a gente pensa é em fugir, em sair daqui o mais depressa possível? Então, nós vamos começar a entender que estamos aqui, primeiro, tem um motivo básico que a doutrina nos ensina. Se nós estamos aqui e agora, não é por casualidade, é por causalidade. A gente muda a letra de lugar e tira a casualidade da nossa existência para trabalhar com causalidade. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Eu também fico pensando em arrumar a mala. Mas no mesmo momento que eu penso em arrumar a mala, eu penso, não, acho que eu tenho alguma coisa para fazer por aqui. Da mesma maneira que eu começo a pensar assim, quando eu me mudei para Barra, no mês seguinte eu estava começando a frequentar o Seja. Aí eu fico pensando, você acha que eu me mudei para Barra para ir para o Seja? Pode ser, no mês seguinte eu já estava lá, no Seja, assistindo palestra e pensando, vou fazer os cursos, vou trabalhar nessa casa. Sabe que não demorou nada? E aí eu fico pensando assim, só tem um motivo de eu ter me mudado. Eu tinha muito trabalho para fazer. E essa é a nossa perspectiva. O que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo neste momento para estarmos estudando o Evangelho de Jesus? Nessa passagem que fala dos primeiros, dos últimos, dos convidados, Jesus vai falar para nós, nesta passagem evangélica, assim, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar os trabalhadores para sua vinha. De antemão, nós podemos dizer o seguinte: interpretar essa passagem evangélica não pode ser à luz da vida material, ou seja, daquela que começa no berço e termina no túmulo. Só é possível
e entender a profundidade da parábola na dimensão da vida espiritual. Senão, nada faz sentido. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário, ou seja, um dinheiro, né, da época, a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Jesus fala da vinha todo o tempo. Ele fala da figueira, da uva, das coisas da natureza e mandou trabalhar na vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. E então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Jesus está falando dessas horas todas porque aquela época em que Jesus viveu, os trabalhadores, as pessoas que trabalhavam por 12 horas e eram remunerados por hora. E é por isso que Jesus está falando: se você for agora, eu trabalho pelas horas que você trabalhar. Ele estava trazendo a realidade, que talvez seja nossa com a reforma trabalhista agora, sei lá. Quem é que os mais entendidos da próxima reforma, de repente a gente vai ser assalariado do mesmo jeito que a galera era assalariada no tempo de Jesus. Trabalhava por hora e ganhava. E ele foi chamando ao longo do dia os trabalhadores para irem trabalhar na vinha. E a gente começa a perguntar de novo: de qual vinha? O que era a vinha? Que vinha é essa? E quem era o Senhor que mandava trabalhar na vinha? A vinha era exatamente o trabalho que Jesus, que o Senhor Deus trouxe para nós. Então, quem é que estava disposto a trabalhar na vinha desde a 1ª hora? Quem é que estava disposto a trabalhar na vinha desde a 2ª hora? 3ª, 4ª, 19ª, na última hora. Quem estava querendo ir efetivamente fazer o trabalho que o Senhor estava pedindo que fosse feito? A parábola continua. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1ª hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Aos olhos da meritocracia terrena, isso não faria o menor sentido. Como é que nós vamos remunerar de maneira diferente aquele que trabalhou menos? Entendendo toda a forma de reconhecimento e remuneração que temos na nossa vida terrena, na nossa vida material, qualquer um de nós ficaria insatisfeito. Será que eu, trabalhando 12 horas do meu dia, ia gostar de receber a mesma coisa que Iraci, que trabalhou 1 hora só? É claro que a gente não gostaria, se a gente olhar com o entendimento da vida terrena, da vida material. Mas a proposta de Jesus não é olhar para a vida material, é olhar para a vida do Espírito. E para a vida do Espírito, e para aquele que se põe no trabalho da vinha, não importa quantas horas eu estou trabalhando, importa que eu estou no serviço da vinha e no trabalho do bem. Muda toda a lógica do nosso entendimento. Muito ao contrário, muitas vezes, se eu entendo exatamente qual é a essência, eu não quero nem ser o último, porque eu poderia dizer: puxa, há quanto tempo sou convidado?
E há quanto tempo nego o convite? Há quanto tempo estou sendo chamado para o trabalho da vinha? E há quanto tempo estou negando o convite do Senhor? Para só agora entender a importância desse trabalho. Se eu entendo a dimensão e a profundidade, a interpretação pode ser completamente oposta. Porque eu começo a entender que o trabalho é o trabalho do Espírito. É o trabalho da proposta de Jesus que disse para nós: o reino dos céus está nas mãos daqueles que se colocam no caminho, porque eu sou o caminho da verdade e da vida. Então muda a nossa interpretação e a gente começa a entender por que aquele que chegou na última hora foi tão remunerado quanto o que chegou na primeira. Por isso eu perguntei: quem está chegando agora? Quem está chegando agora é tão convidado quanto quem chegou na primeira. E tem espaço para trabalho para todos. Porque o que não falta é trabalho. Iraci falou de mais um agora, que a casa começou a fazer nos hospitais. Somos todos convidados. E no capítulo existe a explicação de Kardec, e Joana, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, traz o reforço do entendimento. Que os primeiros trabalhadores foram lá no início, são considerados aqueles lá da época de Moisés, quando recebeu os ensinamentos, os primeiros ensinamentos, o decálogo, ou tudo aquilo que a gente chama de Antigo Testamento. Aqueles podem ser considerados os trabalhadores da primeira hora. Depois vieram os trabalhadores da segunda hora, que foram aqueles que trabalharam ali naquele momento de Jesus, os discípulos, e foram convidados ali naquele momento. E hoje nós sabemos que podem ser considerados trabalhadores da última hora nós, que somos os espíritas. Então nós, os espíritas, estamos recebendo o convite dos trabalhadores da última hora. Mas como nós, os espíritas, sabemos da reencarnação, sabemos que estamos aqui há muito tempo, Joana nos alerta que nós, os espíritas, somos os mesmos trabalhadores daquela hora. O que isso quer dizer? Que muitos de nós estamos aqui porque fizemos escolhas equivocadas lá naquele momento. Muitos de nós estamos aqui porque quando recebemos lá na primeira hora, naquela época, o convite de Jesus, nós não aceitamos como deveríamos e nos equivocamos e cometemos muitos deslizes, muitas desarmonias e estamos aqui agora no convite novamente. E o que esse ensinamento quer dizer para nós? O que vamos fazer com este convite que se renova em nossa existência? O que vamos fazer com este convite que está sendo trazido como trabalhadores da última hora? Será que vamos, mais uma vez, recusar a oportunidade? Será que é isso mesmo? Será que é dessa forma que nós vamos continuar a reagir? Ainda hoje, mais cedo, para quem estava aqui conosco, nós estávamos falando, Iraci também reforçou, porque sempre falamos na nossa casa das oportunidades que temos de cura, porque sempre falamos que só curamos os nossos corpos quando curamos a nossa alma. O que a gente está fazendo aqui? Buscando o quê? Como esse trabalho? Senão a nossa própria cura. A cura desse ser que somos nós e que viemos adoecendo ao longo das existências pelas escolhas equivocadas que fizemos. O que será? Todos nós viemos, existe até uma frase muito conhecida no meio espírita, que diz que a maioria das pessoas chegam à casa espírita pela dor e não pelo amor.
Será que a gente vai precisar sempre sentir dores para poder entender algumas verdades essenciais? Já podemos fazer escolhas diferentes, amigo. Já podemos entender que não precisamos aprender pela dor e que, se ela acontecer, ela está trazendo para nós alguma informação. Qual é a informação? E quando nós falamos de dor, pode ser de dor física, de um mal, uma enfermidade física, pode ser uma enfermidade moral ou emocional. Não tem importância onde esta enfermidade está. É importante eu entender, eu tenho uma dor. O que esta dor está me dizendo? Quais são os sinais que ela está trazendo para que eu possa fazer o caminho de retorno para encontrar o reino dos céus? Ou encontrar a plenitude, que é a palavra que Joana de Ângeles usa conosco todo o tempo. O que é ter plenitude? O que é ser feliz? Porque toda vez que a gente está com algum tipo de dor e a gente escolhe o sofrimento e quer ficar ali mergulhado naquela situação, o que a gente está fazendo? Será que a gente já entendeu efetivamente qual é a busca que estamos fazendo? Quando eu chego à casa espírita, estou buscando o quê? A cura de qual tipo de dor? E o que é que eu estou fazendo para efetivamente curar esta dor? O Evangelho de Jesus, em todas as suas passagens, nos traz a possibilidade da cura, desde que a gente entenda a mensagem de Jesus, a mensagem do Senhor. E a mensagem do Senhor é clara, explícita. O reino de Deus está ao alcance de todos. O que você está fazendo para buscar esse reino? O que a gente está fazendo para trazer o reino de Deus? E por que é que a gente ainda se sente tão ameaçado por aquilo que está fora e não se sente nada ameaçado pelo que está dentro? Por que é que tudo aquilo que a gente vê nos noticiários ainda traz para a gente tanta ameaça e a gente não se sente ameaçado por este ser que ainda somos nós e pelas lutas que ainda não travamos contra o mal que existe dentro de nós mesmos? Já perceberam isso? Que é muito mais fácil a gente guerrear e lutar contra o que está fora do que travar um bom combate conosco mesmo. Então, o que a gente vem fazer na casa espírita? Não importa o que a gente veio buscar, importa que a gente encontre. Mas para encontrar, é preciso que eu me abra para este encontro. É preciso que eu flexibilize, que eu abra mão das minhas crenças, aquelas crenças que me trouxeram até aqui com dor. Como é que eu tiro? Afasto as crenças que até aqui me trouxeram dor para que eu seja feliz. E quando é que eu vou conseguir entender que ser feliz não é não ter problemas? Que ser feliz não é não ter desafios a serem travados, a serem enfrentados. Felicidade não é aquela situação que a gente muitas vezes aprendeu e traz até no nosso inconsciente, que é estar paradinho quando eu morrer. É que a gente fala assim, né? Quando eu morrer, eu vou para o céu. Qual é o céu? O céu que a gente imagina, sabe qual é? É aquele cercado de harpas, anjos, com plumas abanando o nosso ósseo, para a gente poder nunca mais fazer nada e estar em paz. Quem disse que é assim? Primeiro que lá, na espiritualidade, já não funciona assim. E se a gente está acreditando, é outro equívoco. Primeiro porque hoje também a gente já sabe que céu e inferno não estão fora, estão dentro. E o lugar para onde eu vou é o local aonde eu me coloco.
pelo meu pensamento e pelo meu sentimento. Então não existe, acreditem, os espíritos falam para nós todo o tempo, só existe desperdício aqui. Aqui a gente desperdiça tempo, comida, talento, desperdiça afetividade, desperdiça tudo. Mas lá não tem isso não, tá? Lá não tem desperdício não. Lá tudo é muito bem controladinho, cronometradinho. Aqui a gente acha que pode chegar a qualquer momento, a gente não tem muito compromisso com as horas, a gente não tem... Pode ser. Assim, a gente releva e não faz as coisas exatamente como precisam ser feitas. E ainda fica se justificando. Mas não é assim. Na verdade, nós estamos aqui para trabalhar na vinha. E trabalhar na vinha é se colocar a serviço. É se colocar a serviço do bem, a serviço do outro, a serviço do próximo. É poder ter a oportunidade de se colocar à disposição. Mas não é só disposição de mãos, é disponibilidade interna. Como é que eu me abro internamente para me colocar à disposição? E é por isso que também a casa sempre nos faz o convite. Vamos trabalhar. Vamos ser voluntários. Porque na medida em que a gente se voluntaria para um trabalho na casa, de alguma forma, sem que a gente se dê muito conta, às vezes não estamos nem conscientes, essa dor vai suavizando. Ela vai passando. Não que aquele obstáculo necessariamente acabe, mas porque eu vou entendendo que posso viver com isso. Porque ser feliz não é deixar de ter problemas. Ser feliz é viver com eles e, apesar deles, ter alegria de viver. Como isso ainda é difícil para nós. Como isso ainda traz obstáculos às nossas existências, porque nós estamos muito limitados, ainda que sejamos espíritas, ainda que falemos todo o tempo de continuação da vida após a morte, ainda que saibamos, porque não é mais uma questão de crença, a gente sabe que existem muitas existências, múltiplas existências, ainda assim, o nosso modelo mental nos prende ao nascimento no berço e à morte no túmulo. E como nós estamos presos a esse pequeno intervalo de tempo, o que a nossa vida, a que nossa vida é dedicada? Aos apelos da vida material. Não é verdade? A gente passa a maior parte do tempo dedicados às coisas da vida material. E já viram? De vez em quando, eu estou com um semestre esse ano daqueles quentes. Trabalhando, não estou reclamando não, tá, pessoal? Eu estou só comentando, porque eu preciso trabalhar, mas tem hora que eu não sei para onde eu vou. Quente a coisa, ainda bem, graças a Deus. Mas aí a gente começa a refletir, olha para a agenda e vê todos os compromissos e vê a série de necessidades que a gente vai criando. E será que a gente precisa de tudo aquilo mesmo? E aí a gente se perde, eu tenho que fazer. Eu já acordo pensando no que eu tenho que fazer. Aí eu tomo café pensando no que eu tenho que fazer. Eu trabalho pensando no que eu tenho que fazer depois. Eu almoço. É só fazer. Daqui a pouco é de noite de novo. Está na hora de dormir. Aí eu durmo assim, o que eu tenho que fazer amanhã? E eu só faço. Não que eu não tenho que fazer, a gente precisa, porque não tem fé. Fé sem obra não é fé. Mas quando é que eu paro um pouquinho? Será que tudo que eu faço é absolutamente necessário? Será que eu tenho mesmo que trabalhar o tanto que eu trabalho? No final das contas, eu fico pensando que quando eu me aposentar, que aquela aposentadoria do INSS, vamos combinar, hein? É para morrer trabalhando mesmo, que não vai dar para ficar assim, né? Mas a gente fica o tempo todo. E olha só,
a gente fica o tempo todo, está todo mundo preocupado com a reforma do trabalho, com a reforma da Previdência, porque a gente diz, quando é que eu vou parar? Quando é que eu vou me aposentar? Porque quando eu me aposentar, aí eu não vou fazer nada. Eu vou acordar a hora que eu quiser. Eu vou comer na hora que eu quiser. Eu vou tomar café com calma. Eu vou ver todos os filmes que eu não vi. Eu vou ler todos os livros que eu não li. Mas que equívoco! Porque a gente passa a vida inteira se esgotando num trabalho. E eu estou falando a gente porque eu estou mesmo nessa panela aí. E aí a gente vai começando a ter, assim, vai começando a ficar jovem muitos anos. O tempo vai passando assim, puxa, quanto tempo que eu fiquei jovem. E aí a gente começa a perceber e começa a ouvir aquela música dos Titãs, queria ter amado mais, né? Queria ter visto o sol se pôr, eu já esqueci a letra, um negócio assim. Mas todo mundo sabe da música que eu estou falando, né? Mas ninguém lembra do epitáfio quando tem 20 anos. A gente só vai lembrar do epitáfio depois de 60 e tal, ou mais. E aí a gente vai pensar assim, puxa, há quanto tempo que eu não vejo o sol se pôr, o sol nascer? É assim. E aí quando a gente vê, porque a vida é mesmo um intervalo, tudo se foi, tudo já passou. E aí a gente não conseguiu colocar, a gente estava falando ainda há pouco, conseguiu colocar no currículo espiritual os compromissos assumidos na programação reencarnatória. Aí o currículo volta exatamente igual. Né? O currículo, quando a gente vai, quando a gente desencarna, quer dizer, aí os amigos dizem, e aí? Eu assumo, cara, os espíritos podem falar assim para mim, olha só, eu assumi com você um compromisso pela sua existência, você pediu tanto para renascer, você pediu tanto uma oportunidade de voltar, que você ia consertar todo o estrago. Você ia consertar todo o estrago que você fez na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta hora. Teve a oportunidade da última hora, fez o quê? Eu fui o seu fiador. O mentor vai dizer para a gente. Eu fui o seu fiador. Eu fui lá nas esferas superiores e afiancei a sua nova existência, porque você assumiu um compromisso comigo, que dessa vez ia ser diferente. Cara, e aí não adianta dizer assim, mas foi por causa do véu do esquecimento, esqueci tudo. Nem sabia o que eu tinha para fazer. Vocês bem que podiam me dar um toque e eu me lembrar daquilo que era mais importante. Não rola, pessoal, não cola. Não cola, porque, na verdade, a gente sabe quais foram os compromissos. A gente pode, sim, de repente, dizer que está míope, não viu direito, não ouviu direito o sinal, se recusa a fazer um desdobramento na hora lá que a gente dorme, que tem um convite para o estudo, para o trabalho, para lembrar com o compromisso, você diz assim, não quero não. Eu prefiro ir lá me esbaldar em outros espaços e estudar, não quer. Que reunião mediúnica, quero mal saber disso, porque aqui a gente ainda pode ter algum tipo de controle, mas lá, no desdobramento, a gente é quem a gente é. Então, talvez a gente devesse, antes de dormir, fazer uma boa leitura, uma leitura edificante e pedir ao mentor, me segura. Não deixe eu ir onde eu quero. Me segura aqui. Se eu não puder ir para um lugar bom para trabalhar, estudar, aprender, me deixa só ficar olhando para o meu corpo. É melhor do que me comprometer contra as coisas. Pede porque a coisa é séria. Quando a gente vai para cai no sono e o espírito sai não, ele fica ali ligado, só desdobra. Que ele desdobra, ele vai fazer o que ele quiser. Se não receber muita ajuda, se o mentor não tiver muito pulso, assim, se segura. Olha a cláusula do contrato. Sabe? E o que é pior? Existem cláusulas no nosso contrato, naquela historinha que a gente assumiu, que vem assim, sabe aqueles contratos de letras bem pequenininhas, aquele negócio assim?
Já viu uns contratos que tem umas letras pequenininhas que a gente nem lê? Assina no escuro. Mas a gente não assinou no escuro, não. A gente assina no escuro aqui. Mas lá, as letras, primeiro, não são pequenas. A gente não vem enganado por nada. A gente vem sabendo bem o que vem fazer. Só que a gente acaba fazendo escolhas que ainda podem nos trazer dor. Ainda fazemos escolhas que podem trazer para nós dissabores. Ainda podemos fazer escolhas difíceis para o nosso futuro. E o nosso futuro é agora, é amanhã. Porque é também uma coisa a gente já sabe. As dores que a gente tem não estão só lá presas ao currículo lá do passado. Muitas são frutos da nossa imprevidência nessa existência. Da nossa teimosia nessa existência. E não é por causa do véu do esquecimento, não. É porque a gente se recusa a sair da inércia. Está muito bom do jeito que está. De vez em quando eu conto uma história, eu vou contar de novo. Se vocês já ouviram, façam de conta que não ouviram. Pode rir de novo, não tem problema. Faz de conta que não ouviram. É a história do cachorro. De vez em quando eu conto a história do cachorro. Lembram da história do cachorro? Quem lembra? Alguém lembra, mas aí quem faz aula toda hora comigo não tem graça. A história do cachorro é a seguinte, vamos lembrar a história do cachorro sempre, porque nós somos assim. Diz que um forasteiro estava numa cidade aí e foi num bar. Chegou num bar para matar a sede, beber alguma coisa. Eu não vou dizer que foi em qualquer cidade, porque não vai ser legal, qualquer lugar. Aí tinha um cachorro uivando muito. E aí o forasteiro pergunta assim, mas por que esse cachorro está uivando tanto? Aí o dono do bar fala assim, é porque ele está deitado numa cama de pregos. Ué, mas por que ele não levanta? Porque não está doendo o suficiente. Ninguém riu, né? Tá. Tá todo mundo pensando na cama de prego que está deitada. Né? Porque a gente precisa doer tanto assim. Deixa os pregos espetar um pouquinho e se movimenta. Não precisa ficar ali o tempo todo deitado na cama de pregos, sentindo aquele espeto o tempo todo, mas ali, quietinho. Porque, gente, a gente se acostuma até com o que não é bom, né? A gente vai se acomodando porque não quer fazer o movimento em direção ao novo. Não quer fazer o movimento em direção àquilo que efetivamente pode trazer a mudança da nossa existência. A tão falada reforma íntima que o Espiritismo e Allan Kardec falou para nós. E Joana de Ângeles fala o quê? Vamos sim. Vamos procurar a nossa reforma íntima. De que jeito? Olhando para nós. Sentindo aquilo que nos incomoda. Pensando e refletindo naquilo que nos irrita, naquilo que nos traz raiva, não negando a raiva, a gente sente raiva, mas vamos entender por que temos essa raiva. Por que eu estou me irritando? Por que eu estou me encolerizando? Por que a raiva toma conta de mim? Por quê? O que é que está me incomodando? Lembrando da frase que eu gosto sempre de usar para mim mesmo, para lembrar, incomodou, doeu, leva que é teu, meu filho. Está incomodando? Está doendo? Então leva, raciocina, pensa que é teu. Não é o outro que está te incomodando. Você que se permite incomodar. Eu tenho que falar isso tantas vezes durante o dia. Não é o outro que está te incomodando. É você que se permite incomodar. Aí eu tenho que lembrar disso quando eu estou lá com meu marido, meu filho, com o empregado, todo mundo. Não é assim? Porque a gente acha que é assim. Como é que foi que eu caí nessa família agora? Como é que eu resolvo essa história? Vamos lá, vamos pensar. Tudo tem uma causalidade. Voltando ao final da nossa parábola, Jesus diz assim: mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles, meu amigo, não te caso dano algum. Aquele que na primeira hora que estava reclamando que o que trabalhou uma hora só tinha recebido a mesma coisa. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim, dará este o último tanto quanto a ti.
Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa é uma passagem que está no capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Que possamos todos, queridos amigos, nos sentir trabalhadores da última hora, todos dispostos a trabalhar na vinha do Senhor, de maneira que possamos nos beneficiar, e quando nos beneficiamos deste trabalho profundo, estaremos automaticamente beneficiando a todos que compartilham conosco a caminhada. Que Jesus nos abençoe.